Sejam bem-vindos ao MatrixCast, episódio número 2 já. Eu estou com ele e com ela aqui hoje. Franklin, mais um? Segundo. Falando para vocês que o MatrixCast agora, ele tem conexão com a campanha Janeiro Branco, que está acontecendo esse mês aqui, a campanha de saúde mental, quem cuida da mente, cuida da vida, com muito conteúdo bacana para vocês, de todos os assuntos, fiquem ligados. E hoje a gente está aqui, uma convidada super especial, a Sabrina. Seja bem-vinda, Sabrina. E aqui é um lugar aberto para você se expressar, falar um pouco de ti. A gente espera que a gente faça um bate-papo aqui bem construtivo para todos. Fique à vontade, sinta-se em casa. Seja bem-vinda, Sabrina. Obrigada Jonathan e Franklin pelo convite. Estou feliz de estar aqui, de poder compartilhar um pouquinho da minha história, um pouquinho das coisas que eu penso e sempre contribuir para esse assunto que é tão importante, que é a saúde mental. Enfim, inspirar as pessoas a realmente ir atrás e evoluir e prestar atenção nesse assunto, assim, na sua vida, no seu dia a dia, na sua rotina, em cada escolha que a pessoa faz. Acho que é muito importante esse movimento, então estou bem feliz em fazer parte mesmo. Que legal. Sabrina, atualmente tu trabalha como terapeuta holística, é isso? Terapeuta energética. Isso. Holística não deixa de ser. Sim. Esse é um termo, né, que abrange, então, mental, emocional, físico e espiritual, o termo holístico. E o termo energético, então, porque as terapias, às vezes, algumas delas a gente mexe mais com a parte energética mesmo, e a pessoa vai ver resultado na parte física, emocional e mental. Então, às vezes, a gente nem mexe tanto, assim, nem fala sobre, mas a pessoa vai ver resultado na parte física e mental e emocional, porque tudo é energia, né? Então, quando a gente mexe com energia, trabalha a energia, a vida vai se desenrolando em todas as áreas. Isso, e eu trabalho também como atendente comercial numa empresa de aventura, de ecoturismo de aventura, especializada em caminhadas. Então, trekking, né, caminhadas de mais de um dia na natureza, e em destinos incríveis e muito sonhados por muitas pessoas também. É isso aí. Legal, multitarefas. É verdade. E tudo conectado a um princípio energético, né? Se a gente for olhar com essa ótica, né? Tem toda essa conexão. Como é que essa palavrinha energético entra na tua vida? Eu adoro essa palavra energia. Energia, acho que como que entrou na minha vida, acho que foi nesse despertar de algo que tem algo a mais do que esse nosso dia a dia, de acordar e trabalhar, ir pra casa dormir e tal. Foi quando eu comecei a despertar assim, não, mas tem alguma coisa a mais. E aí, quando me falaram assim, mas uma mesa tem energia. Penso, mas é um material parado? Não, mas são milhões de partículas vibrando. A pessoa, então uma mesa também tem energia. E aí, natureza. A natureza pra mim é tudo, assim, é meu refúgio. O mar, a praia principalmente, mas tudo que tem natureza pra mim faz sentido. Então, é energia pura e aquela conexão com a natureza. Pra mim, energia é estar na natureza. E aí é onde faz sentido a terapia energética, com poder estar na natureza e trabalhar realmente o ser humano de forma, né, inteira, holística. E como é que veio esse clique assim pra ti, esse despertar? Tu teve alguma inspiração? Como é que... Ou isso era uma coisa dentro de ti que ficava assim, tem que ter mais algo do que isso? Como é que... Tivesse alguma inspiração, assim? Começou, na verdade, lá por 2016, quando eu tinha muito contato com pessoas no trabalho que eu trabalhava na empresa de comércio exterior, e aí eu tinha muito contato com pessoas, eu já coordenava um grupo de 5, 6 pessoas, e aí tem aquela coisa de empresa, assim, de crítica, de, não, mas... Eu recebia críticas, digamos assim. E aí eu comecei a perceber, recebia críticas, mas se eu recebo críticas é porque eu tenho coisas a melhorar. Eu sempre olhei crítica dessa perspectiva, assim. Então eu fui atrás de, o que eu posso melhorar? Fiz coach, aí na época que era a primeira coisa, assim, o diretor da empresa falou, não, eu vou fazer coach, vamos. Aí o coach me levou pra yoga, e aí foi onde eu comecei, no yoga. Então o yoga foi a primeira atividade, quer dizer, foi o coach, mas o yoga, assim, que foi continuado, foi mais de um ano, que despertou isso em mim.
E aí eu participei de um grupo de mulheres, de aprender a ser mulher com outras mulheres, porque sempre era muito menina, com rosto de menina, e aí não, peraí. Então ali foi o início de tudo, e quando eu percebi que tem muito mais do que esse dia a dia de acordar e trabalhar pensando, ai que saco, mais um dia, sabe? Tem muito mais coisa envolvida do que isso. Foi aí, foi ali por 2016. E depois desse acontecimento, você seguiu por essa linha depois do coaching, depois do yoga? Por que vertente tu foi? Isso, aí tudo que eu aprendia no yoga e nesse círculo de mulheres eu trazia para dentro da empresa que eu trabalhava. No caso, não para dentro da empresa, mas para mim e como eu me posicionava dentro da empresa. Então, aí eu aprendi eu digo sempre que eu achava que eu não tinha jeito com pessoas. Eu pensava, não, mas eu sou muito individualista, muito independente, eu sei fazer as coisas, mas para liderar pessoas tem que ter um dom. E aí o yoga e esse círculo de mulheres, ele despertou esse dom em mim, que na verdade eu sempre tive, mas eu precisava lapidar ele. E aí, com essa lapidação sendo feita, eu consegui melhorar a minha posição como líder dentro da empresa. Então, aí foram mais 4 anos dentro dessa empresa, até vir a pandemia, então, em 2020, que daí eu pensei, não, aí evolui bastante, assim, dentro da empresa, como pessoa, como líder. E aí, quando veio a pandemia, em 2020, então, que foi a virada de chave, de que eu percebi que eu tava nessa zona de conforto, né? Gostava muito do que eu fazia, gostava da empresa, das pessoas que trabalhavam comigo, tinha passado por aquela fase difícil, lá em 2015, 2016, assim, que tinha, né, um pouco de atrito com as pessoas, mas tinha passado por aquela fase e estava numa fase muito estável, muito gostosa. Mas aí a pandemia veio esse clique e, peraí, me fez questionar muita coisa. E aí foi onde eu pensei, preciso mudar. Preciso mudar. Já tinha vindo o insight, mas eu não tinha me mexido. Aí a pandemia fez eu me mexer. Não, peraí, do jeito que tá, não vai dar certo. O parado fez tu se mexer, a pandemia fez tu se mexer, tu estar parada fez tu se mexer. Porque eu tinha, assim, tudo muito certo sempre. Eu sou, bem organizada. A gente tava falando de virginiana e tal, eu sou bem organizada na minha vida, bem detalhista. Então, todo dia eu já tinha, eu vou trabalhar das 8 às 6, de noite eu vou pra academia. No outro eu vou trabalhar das 8 às 6 e de noite eu vou fazer tal coisa. Eu tinha uma agenda redonda, tudo pronto, sempre. E a pandemia chacoalhou essa agenda, não tem mais academia, não tem mais não sei o que, esse compromisso aqui foi cancelado porque não pode sair de casa, e aí sobrou um monte de tempo no meu dia. Não, beleza, trabalho às 8 às 6, mas eu trabalho de casa, eu posso acordar 10 para as 8, né? Aí, mas eu acordava às 6h30, e aí o que eu faço das 6h30 até as 10 para as 8? E acabava de trabalhar às 6 horas, pegava o ônibus, chegava em casa às 7h30. Tá, mas agora eu acabo de trabalhar e ainda são 6 horas. Então sobrou tempo. E aí com esse tempo que sobrou, eu tinha mais tempo de pensar, digamos assim. Então antes eu tava numa corridinha de rato, era feliz, tava tudo certo. Mas tava tudo certo demais. Tava numa zona assim de conforto que tava desconfortável. Porque a zona de conforto é uma ilusão, né? Na verdade, quando a gente se movimenta é que a vida ganha graça. Porque aí a gente fica aquela, mas o que será que vai acontecer hoje? Quando tá tudo muito redondinho, fica, não tem espaço para criatividade. E aí quando veio a pandemia, eu trouxe espaço para criatividade. Eu disse, nossa, agora eu tenho tempo livre, o que eu vou fazer agora? Aí eu comecei a inventar exercício, porque, né, adoro uma academia, um exercício físico. Comecei a inventar, mas deixa eu procurar um exercício, aí veio a onda das lives, que era live de tudo. Daí era live de exercício físico, live de yoga, live de... Daí comecei a assistir live e a minha criatividade começou a ser usada novamente, assim, para criar novas coisas. E, aí quando tava tudo muito parado, veio e chacoalhou a vida. Esse é um movimento que eu acho bem interessante no autoconhecimento que ela está trazendo, né? A gente trabalha muito tempo criando habilidade e conhecimento sobre si. Tanto que chega num nível em que a gente se sente estável demais. E há necessidade de testar essa habilidade, né? Que a gente adquire ao longo do autoconhecimento, né? E quando é que tu deu um salto para tu fazer as tuas terapias, tu atendia?
individualmente hoje? Como é que eu gosto de atender individualmente. Já tentei, tem um curso até, né, de transição, dessa transição que eu fiz, então nesse curso do Hotmart, mas não deixa de ser o autoconhecimento total, assim, né? Tipo assim, a pessoa tem que fazer. Eu falo o meu passo a passo que eu fiz, mas a pessoa tem que fazer. Se ela comprar o curso e não fizer, é a mesma coisa que nada. Mas quando que eu dei esse salto, assim, foi isso. Eu atendo daí individualmente. Então, quando eu saí, fiquei em 2020 planejando a minha saída. E nesse ano eu fiz vários cursos. De tudo. Eu assistia todas as lives gratuitas que existiam no Instagram. Meu Deus, se dava 8 horas ali, isso era só bolinha. Sim. Assistia sobre tudo, então sobre autoconhecimento, mas também sobre marketing. Aí fiz curso de meditação, curso de Theta Healing, então que foi uma terapia que eu, né, todas, é engraçado que assim, as terapias eu fazia pra mim, e aí quando eu percebia que eu podia atender, simplesmente eu atendia, transbordava, assim, eu digo que a terapia energética, ela transbordou, não foi algo que eu disse, não, serei terapeuta energética. Em algum momento eu disse, lógico, mas quando eu vi que em mim tava legal para atender o outro, né? E aí o Theta Healing foi uma terapia dessa. Não tinha pensado em trabalhar com Theta Healing. Eu trabalhar com Reiki, beleza, eu já trabalho com Reiki. Tá, mas Theta Healing aí eu comecei a fazer, me apaixonei, assim, daí eu fiz uns 7 cursos em 2020, assim. Nossa. E aí esses cursos, na verdade, é trabalho de crença, né? Crença limitante, muito, muito também, tipo, subconsciente, enfim. E aí trabalhando em mim mesma, e aí sendo apta a trabalhar com outro. Então foi acontecendo, né? Nesse ano de 2020 muito estudo, daí 2021 foram mais atendimentos mesmo, e aí criei esse curso, e aí as coisas foram acontecendo, mas eu sempre estudando muito também. Estudando muito, assim, para me desenvolver e para eu aprender mais sobre essa nova área que eu tinha escolhido mergulhar. Eu sou muito determinada, essa é uma característica minha que eu sempre tive, assim, se eu quero alguma coisa, não, mas eu vou fazer tudo que depender de mim pra acontecer. Então eu sempre estudo muito. Aí eu fiz curso de tarô, agora eu faço mais um curso de tarô, que é uma coisa que eu gosto muito também, e assim foi indo. Meu Deus, quanta coisa! Tarô, Theta Healing, Reiki... E o TQC também, é outra terapia que eu faço também, que é bem energética. TQC já ouvi falar. Terapia quântica celular. Como é que funciona? Cara, essa é uma terapia assim, a gente chama os guias, os mestres das pessoas, as entidades que estão ali querendo participar da pessoa, e é puro canal. Eu peço para eles trabalharem os assuntos nas pessoas energeticamente, ela é puramente energética. Eu nem falo com a pessoa, eu só faço, né, a terapia, converso com eles, sinto tal, e aí no final a gente faz um fechamento, e aí eles ficam atuando no campo da pessoa. É como se eu pedisse ajuda para a espiritualidade. Vem aqui, ajuda a pessoa nisso. E aí a terapia acontece depois. Aí nos próximos 21, 30 dias, as coisas vão acontecendo na vida da pessoa. Aí às vezes acontece muita coisa ruim, entre aspas, né? Porque aí é coisa que tem que sair do caminho ou tem que parar de acontecer para que aquilo se alinhe na vida dela. Aí, nossa, os relatos é sempre diferente, assim, a gente nunca sabe o que vai acontecer com a pessoa. Mas, pega dengue, aí não sei o que, sabe? Às vezes uma coisa de doença, às vezes uma coisa assim. Não só isso, mas também aconteceu isso. E sempre coisa que mexe, assim, com a pessoa. E aí, depois de uns 30 dias, ela olha pra trás, nossa, agora parece que tá funcionando a tua terapia, sabe? Que bacana. É tipo um ajuste de frequência, e vai mudando o contexto de vida da pessoa. Isso mesmo. É a nível quântico que a gente fala. Eu adoro isso. Theta Healing, eu fiz sessões que a Ludmilla, tu não conhece ainda, mas depois eu te passo o contato dela, ela faz com os cachorros, com os animaizinhos. E daí ela entra no campo dos dogs e depois ela transmite a mensagem para isso. Tu faz isso com pessoas? Com pessoas. Como é que é isso? Como é que tu recebe? Isso sempre foi uma curiosidade minha. O Theta Healing, ele também é quântico, né? Também não deixa de ser. Todas as terapias são meio quânticas. Mas o Theta Healing, ele tem uma base de física quântica com energia e intuição. Então ele tem essa... Por que física quântica? Porque a gente sabe que por tudo a gente carrega no nosso DNA e nas crenças do nosso subconsciente, que não deixa de ser física quântica. Só que ela é energia porque a gente primeiro faz uma meditação e aí a gente faz a pessoa entrar num estado teta.
Então, ou seja, as ondas cerebrais em estado teta, que é quase dormindo, né? E aí nesse estado teta a gente consegue acessar o subconsciente da pessoa. Então, aí eu vou fazendo perguntas, eu levo a pessoa nesse estado com uma meditação e a partir dali a gente tenta acessar alguma coisa que tem relação com o problema que ela está vivendo hoje. Então, normalmente alguma coisa de quando ela era criança ou alguma coisa aleatória. Se é verdade, se não é, se aconteceu, se não é, não vem ao caso. Mas alguma memória que tem relação com o que ela está vivendo hoje. E aí, por meio de perguntas, então, eu faço ela trazer essa memória e a gente tenta ressignificar essa memória. Então, a nível subconsciente. E aí, uma vez que a gente ressignifica a memória, ou seja, tá, mas o que estava acontecendo? E por que foi bom? Por que foi ruim? E o que estava ganhando naquele momento? O que essa pessoa estava ganhando? O que ela estava aprendendo? O aprendizado é muito chave, né? Porque depois que a pessoa entende o aprendizado daquilo, ela consegue ver, tá, entendi agora por que eu tava passando por isso, que eu tinha que treinar aquela habilidade, aquela virtude, enfim. É sensacional, porque daí, beleza. Aí a gente mostra pra ela, cara, mas então, olha só essa memória aqui. Tu tem isso dentro de ti, tá aqui dentro de ti. A gente relembra as células dela, o DNA dela, de que ela já sabe fazer aquilo, de que é possível, de que é permitido, é seguro ela ser daquela forma, ela passar por cima, enfim, assim, passar por cima dos medos dela, enfim, se liberar dos medos, dos bloqueios. E aí traz todos esses downloads, a gente fala, os downloads energéticos pro DNA da pessoa agora, aqui, nessa vida aqui, para que ela acorde e daí, a partir de agora, ela consiga entender e agir diferente, escolher diferente. Não, mas então tá, quando isso acontecer, eu já entendi. Vou fazer diferente. Então é tipo um despertar. Um despertar e... cara, é sensacional. O Theta Healing é muito paixão, assim. Depois que eu percebi, é bem isso, uma mistura de física quântica, porque pega a mente com o subconsciente, com a energia, que na verdade tu sente, tu visualiza, testemunha aquilo ali nela agora. E tu faz só, assim, presencial com a pessoa junto ou... Tu consegue adentrar o campo se a pessoa... Se eu pedir pra ti, adentra meu campo, mas eu não vou estar presencialmente contigo. Tu consegue fazer isso? Consigo. Também? Eu consigo adentrar o teu campo. Mas aí é assim, a gente não faz nada sem permissão. Ah, sim, entendi. Né? Assim, adentrar o campo... Isso que a gente tá fazendo, na verdade, a gente faz todo dia aqui. Só da gente olhar um pro outro aqui... A gente já tá interagindo energeticamente um com o outro. Sim. Já tá no campo um do outro, né? Então, mesmo sem permissão. Então, para entrar no teu campo, beleza. Aqui da gente conversar um com o outro, a gente já tá. Mas para poder trazer downloads, acessar as coisas e tal, a gente pede permissão. A única coisa que dá para fazer é, tipo, pedir pros anjos da pessoa estar com ela, por exemplo. Isso eu posso pedir sem te pedir permissão, assim. E qualquer outra coisa. Enviar amor incondicional também. Porque aí essa meditação, ela leva a gente para a fonte criadora, que é de amor incondicional. Então, que chama do que quiser, né? De Deus, universo, fonte criadora. Então, a gente estando nessa meditação, em contato com o amor incondicional, eu consigo pedir pra te enviar amor incondicional. Então, sem a tua permissão, porque aí eu espalho amor incondicional, né? Pela cidade, assim. Sempre quando eu passo no hospital, na frente do hospital, eu não consigo não, tipo, pegar e... dirigindo mesmo, enviar amor incondicional pra todo mundo que tá ali, sabe? Um instinto, assim, de... Muito gostoso. Então, estar em Theta Healing faz a gente se sentir assim nessa vibração de amor incondicional muito boa. Eu gosto muito de uma palavrinha que vem acompanhando isso, assim, que é a intenção, né? Intencionar as coisas, né? Eu não entendi até pouco tempo atrás o que significava realmente intencionar, mas isso é a chave das coisas. É um programa para a mente, né? É uma forma de programar a tua mente para alguma coisa que vai te trazer algo positivo, né? E eu acho muito legal a intenção, assim, quando a gente acorda e intencionar alguma coisa. E é um exercício, assim, de repetição, mas com presença, né? É um ritual que tu desenvolve, tu intenciona, e isso funciona muito, né? Demais. Eu acho que tá acompanhado com tu acreditar, né? Com a fé, do acreditar. Assim, quando tu intenciona é porque tu acredita.
que aquilo vai acontecer. Então, tu intenciona é aquele dizendo assim, eu intenciono que hoje o meu dia vai ser perfeito, ser incrível, que aquele podcast que eu vou gravar vai ser incrível, vai ser, sei lá, do fundo do meu coração. E aí tu acredita naquilo. Então, intencionar, assim, de coração, né? Você costuma fazer isso, assim, metodicamente, assim, todos os dias, ou é uma coisa que é difícil de lembrar? Eu sou muito controladora e é uma coisa que eu tenho que ficar o tempo inteiro trabalhando em mim mesma. Então, aí às vezes eu tenho que ficar nessa do tipo, eu tô intencionando porque eu quero controlar, ou eu tô intencionando porque eu quero que aconteça assim, sabe? Entendi. Aí eu fico sempre naquele equilíbrio, assim. Então, quando eu sinto uma ansiedade, por exemplo, eu tava meio nervosa que eu ia estar aqui hoje. Pensei, mas... Aí eu pego aquela Sabrina ansiosa e eu olho pra ansiedade e disse, mas... eu sou você, quem eu sou, e vai dar tudo certo. Então eu intenciono que vai dar tudo certo, a ansiedade vai estar ali, mas eu não preciso permanecer com ela. Aí, né, relaxa os ombros, beleza, tudo certo, sabe? É meio que automático, não é algo tão... automático não, né? Mas eu me pego no pulo e, não, peraí. Já é um hábito teu, um então. hábito, nesse sentido de automático, de um hábito. Porque que é essa autopercepção, né? Eu acho que o autoconhecimento é muito isso. A primeira coisa do autoconhecimento é a autopercepção. Né? Tu questionar tudo que tu pensa, que tu fala, que tu faz. Mas por quê? Né? Eu tô arrumando aqui. Mas por que eu tô fazendo isso, né? Sabe que uma vez eu me peguei, que eu dou aula de exercício físico há alguns anos aí, né? E eu percebi que quando a pessoa estava treinando e eu passava um exercício para ela e ela estava fazendo o exercício, eu imaginava ela ficando forte. Inconscientemente, eu imaginava a musculatura dela aumentando, enrijecendo, o corpo melhorando, e eu fazia isso com todo mundo. Olha só. E daí eu fui procurar onde estava isso, daí veio muito... Da hora que eu estava fazendo o meu treino, eu sentia a musculatura e pensar nisso, dela se desenvolvendo. E era tão inconsciente, era tão automático que eu nem sabia que eu fazia. E daí eu comecei a prestar mais atenção e hoje é meio que automático, porque já é um padrão estabelecido, né? Mas é uma coisa que para mim funciona muito. Eu acredito realmente que isso funciona. Que quando você está ali, você está intencionando o tempo todo, né? Que aquilo que você está transmitindo está sendo efetivo. E é bacana a gente falar sobre essa intenção, porque geralmente quando a gente está num lugar que a gente flui, a gente tem uma intenção, né? Isso é bem interessante. Né? Às vezes a gente tem a intenção, mas não se dá conta. Daí também não adianta muito, né? A coisa acontece, mas é tão bom tu ter consciência daquilo que tu intencionou pra... Parece que potencializa, claro. Né? A consciência é a chave, né? Quando é aquele se tocar, né? Uau, peraí. Mas eu faço isso. Consciência. O que tu intenciona quando você tá fazendo trilha? Acho que é presença. Assim, não tem quando tropeça? Nossa! Sim. Quando eu tropeço fazendo trilha, opa, onde é que eu tô, né? Aí, daí eu intenciono presença. Não, peraí, volta, Sabrina. Volta pra cá, onde é que tu tá com a cabeça, né? Acho que... E aí, lógico. Aí, nossa, sol, árvore e tal, natureza. Então, é porque a trilha é uma meditação ativa pra mim, né? Então, o tempo inteiro eu tô caminhando e a cabeça tá viajando, mas ao mesmo tempo eu tô caminhando. Eu tenho que prestar atenção onde eu tô pisando. Então, quando eu tropeço, eu intenciono presença, volta. Mas quando eu tô ali, eu tô sempre nessa pegada de, vamos absorver essa natureza aqui. E aí, árvore e raiz, pra mim, incrível, assim. Que eu olho as raízes e eu fico imaginando, caraca, mas essas raízes, tudo se conecta. E daí eu já fico viajando nas árvores, que elas se conectam. E daí, é incrível, né? Tem lugar que tem árvores com raízes, assim. Eu olho pras raízes e eu, olha essa raiz. Eu fico viajando ali. Sim. Mas... acho que é isso, assim. Conectar com a natureza e com a força. E aí, quando eu vejo alguma coisa muito imponente, assim como agora que eu fui viajar, que eu tava aquelas montanhas incríveis,
eu só cheguei assim, olhei, eu quero ativar em mim, se eu consigo ver essas montanhas. Lindo, é lindo, é incrível, elas são imponentes, elas são grandes, majestosas, elas estão ali querendo aquela atenção, todo mundo acha incrível sem, só olhando. Se eu consigo ver isso nelas, é porque eu tenho isso em mim também. Aí eu cheguei naquelas montanhas, eu disse, tudo que eu tô vendo aqui nessa montanha, essa força, essa criatividade, essa emoção que eu tô vendo aqui, eu quero que ative em mim também, porque eu sei que eu também tenho isso. Meu Deus, que jeito diferente de ver a... Aí eu já intencionei isso. Não, cativa tudo isso em mim. Aí eu fecho os olhos, eu só imagino assim, tipo, as minhas células tudo brilhando, assim, não, então eu tenho tudo isso em mim também. E como é que fica o teu estado emocional depois que você faz esse exercício? Daí eu soltando a magia. Só falta soltar a magia, né? Nossa, acho que eu só... Aí muito mais presente. Aí como eu fico é muito mais presente. Aí eu olho pra montanha, foi o que aconteceu agora. Eu olhava para as montanhas e sentia aquilo, eu sou igual a ela. Né? Eu consigo me colocar, porque se eu consigo ver essa beleza toda é porque eu também tenho em mim e eu faço parte da natureza, então aquela coisa, então eu sou igual a ela e aí eu fico empoderada, né? Empoderada, com certeza, e presente, sim. Aí eu fiquei 1 hora lá almoçando nesse lugar em Torres del Paine, fiquei 1 hora almoçando, olhando para aquelas montanhas, aquele lago verde, assim, reconhecendo aquilo em mim. Que bacana o movimento. Tem uma coisa que acontece comigo quando eu tô nesse estado que ela descreveu, assim, que eu perco o apetite. Eu não sinto necessidade de comer. Eu não consigo viver assim. Eu não sou taurino. Eu não consigo imaginar em largados e pelados. Assim, óbvio, né, que você tem as tuas necessidades, mas eu não sinto a falta do alimento. Sim. Como se eu estivesse fazendo algo desconectado aqui, um trabalho por obrigação, alguma coisa nesse sentido. Parece ter um alimento energético que supre essa demanda da fome, da necessidade fisiológica. É bem interessante. Sente isso também? Esse lance da natureza que tu né, tu faz, esse teu movimento todo. Eu vi um documentário no Netflix, eu não me lembro mais como é que é, mas tinha um monge. Eu acho que tu já viu, tu também viu. Depois eu não lembro o nome exatamente. Depois todo mundo vai me cobrar o nome. E daí eu sei qual é. Tá ligado, né? Na hora lá o monge ele vai para a natureza e ele fala que as pessoas procuram a natureza sem saber o porquê, mas tipo, hoje eu preciso dar uma volta na praia. Daí a pessoa vai dar uma volta na praia, volta e ela diz que ela volta renovada e realmente isso acontece, só que as pessoas não sabem pelo que acontece, mas elas se conectam com a energia da natureza, a energia delas. Isso acontece na pessoa. Essa transformação, assim. É porque assim, como eu dei o exemplo da mesa antes, que a mesa é energia, mas poxa, tu ter contato com uma mesa e tu ter contato com uma árvore é totalmente diferente, né? Então as pessoas não entendem, mas a gente, muito antes de tentar entender qualquer coisa, a gente sente, né? A gente vibra igual ou diferente. Então a gente vive nessa vida quadrada, que eu adorei quando eu li isso, assim, que a gente vive num carro quadrado, uma casa quadrada, trabalha num computador quadrado, numa mesa quadrada, quando na verdade a gente não é quadrado, né? E aí quando a gente tem contato com a natureza e que a gente vê que, poxa, mas a natureza não é quadrada. Então é muito mais, muito além. Aí a gente se conecta, eu acho, com a nossa essência, né? De verdade. Que não é quadrada, não é numa mesa quadrada. E aí eu acho que é por isso. Então, conscientemente, talvez a pessoa não saiba por que ela volta renovada. Mas internamente, o ser dela entende, né? Nossa, isso é bem profundo. Então ela está entendendo, mas ela não está consciente. Parece que ela está separada de si mesmo, que isso vai longe. É porque muito antes da gente aprender a falar, a gente já entende as coisas. Tipo, a fala, ela vem depois, né? E aí a gente colocar na mente também ela vem depois. Primeiro sentir, né? Primeiro a gente sente, depois pensa. Mas respondendo, a gente percebe, sente e leva pra cabeça.
E aí faz. Mas E... respondendo lá do lanche. Viu? É que assim, daqui a pouco tu vai pegando gancho de tudo, meu. É que a trilha, o exemplo que eu dei, Sim. A trilha da Base Torres, cara, foram 11 quilômetros. E aí quando eu cheguei lá, os últimos... Ai, nem sei os últimos quantos quilômetros, mas a última hora subindo, pedra. Nossa, subindo morro acima, assim. Eu cheguei lá, lógico, extasiada, com aquela beleza, aquela majestude das torres, mas com fome. O meu corpo físico, tipo assim, não, peraí, eu preciso sentar aqui, tomar água, comer, sabe, me alimentar, então... Porque muita superação. O Sim. energético, assim, de ficar 1 hora subindo pedra, tendo que botar as mãos, assim, ou o bastão, no caso, né, ou as mãos mesmo, pra subir, aí o corpo físico pega. Aí quando chegar lá, não, preciso ficar aqui 1 hora olhando pra isso aqui, vou aproveitar pra fazer um lanchinho, pra descer essas pedras todas também. Nos dia a dia, então, por isso que eu digo, a rotina do dia a dia é que vai fazer com que tu conquiste alguma coisa que tá lá na frente. E aí foi eu me perguntar sobre tudo que começou a me trazer pra presença. Então, tipo, eu tomo café com leite. Tá, mas por que com leite? E assim por diante. Tá, mas eu nem gosto de leite, então por que eu não experimento café preto? E aí o porquê? Que nem criança, né? Quando começa na fase do porquê, eu acho que é incrível, assim. Aí é tu trazer consciência pra cada coisa, isso que traz pro presente. Então, quando eu tropeço numa raiz de uma árvore é porque eu não estou ali naquele momento. Eu estou viajando e tropecei. E acho que por aí. Quando eu comecei a me questionar, a trazer consciência no meu dia a dia, foi quando eu comecei a trazer presença pro dia a dia. E tá totalmente ligado com essa parte energética, porque a gente pergunta o porquê dos nossos sentimentos também, né? Tô me sentindo nervosa. Tá, mas por quê? Qual foi a vez que eu gravei um podcast que deu alguma coisa errada? Eu nunca gravei um podcast. Normal, então. É a primeira vez que eu vou fazer isso na vida, então por que eu não vou estar nervosa? Tá tudo certo. Então, questionar o porquê do porquê, né? O porquê do sentimento, o porquê da fala. E é bem legal essa tua sinceridade contigo mesmo, que daí tu consegue a resolução. Às vezes isso é uma dificuldade nas pessoas, às vezes resistir é o que tá sentindo. Não, eu tenho que ser forte, eu não tô sentindo, não tô ansioso nem um pouco, não tô preocupado e tá balançando a perna ali, chacoalhando todo. Sim. Tipo, entra em contato, daí tu vai conseguir resolver o que tá acontecendo, que nem os teus questionamentos ali. Claro, natural, o primeiro podcast, eu e o Frank, a gente também tava ansioso, tá tudo bem, é natural tratar talvez a ansiedade como algo normal, assim, né? Normal, né? É porque daí a gente fica vulnerável, né? Quando a gente admite que a gente tá nervoso, que a gente tá ansioso, que a gente tá com alguma coisa ruim, entre aspas, sei lá, com alguma coisa ruim, a gente se torna vulnerável. E aí é difícil às vezes para as pessoas. Então, às vezes a sociedade não gosta de gente vulnerável, né? No geral, assim, a sociedade gosta de quem tá sempre forte, determinado a cumprir suas metas. Então, é isso. Demonstrar que, na verdade, a gente é ser humano, né? Ser humano. E ser humano sente tudo. E tá tudo bem sentir. Então, acho que inspirar as pessoas a realmente sentirem as coisas. Aquela coisa, eu gosto de dizer assim, tá sentindo um medo? Beleza. Não convida ele pra sentar e tomar um café com ele e fica ali a tarde inteira com ele. Mas pergunta, tipo, mas por que eu tô sentindo esse medo? O que já aconteceu no passado que agora esse medo tá aqui? Do que ele tá me protegendo de acontecer de novo? Aí às vezes tu vai ver, é porque é a primeira vez. Diminui o medo, né? Sim. Ele não precisa sumir, ele pode andar contigo, mas entende ele e depois diz, não preciso dele, ou tá tudo certo, ele nem é tão grande assim. Eu acho que a permissão, essa palavra permissão, acho que ela tem bastante significado nesse lugar que a gente está comentando, né? E eu percebo que a base dos vínculos, da intimidade, das relações é a permissão, né? E assim, sempre quando eu trabalho com um grupo de pessoas, elas se abrem muito rápido, mesmo estando em grupo. Porque eu sempre busco criar um ambiente de permissão. Então, nada é proibido de ser falado. E a gente tem condição de acolher aquilo que está sendo compartilhado
e não julgar a pessoa pelo que aconteceu com ela. Eu acho que quando a gente aprende assim a se permitir, né, tá nesse estado de vulnerabilidade aí que você falou, a gente se permite se colocar vulnerável, a gente dá essa permissão pro outro também. E às vezes o ensino ele chega assim, né? Primeiro tu se coloca numa condição vulnerável, aí todo mundo acha graça, mas alguém se sente encorajado a fazer o mesmo. Né? É que a mente julga, né? Mas o coração não. Então quando a gente se permite ser, enfim, se colocar nesse lugar, a gente vai falar com o coração e a pessoa vai ouvir com o coração também. Então não tem julgamento. E no círculo de mulheres que eu participava era assim. Aí a gente tinha o coração falador, que era uma pedra assim em formato de coração, e a pessoa que estava com o coração falador estava falando com o seu coração para a roda. E ninguém ali, né, era isso. Ninguém estava julgando a posição de ninguém. Então a pessoa falava com o coração e as outras ouviam com o coração. Aí era onde tinha esse estado de permissão de poder ser quem tu é e colocar ali teus medos, né? Totalmente vulnerável, porque tu sabia que as pessoas não iam te julgar. Inclusive eu tenho uma amizade assim que eu fiz no caminho de Santiago. Então, as pessoas, a gente troca, ela é da Suíça, a gente troca áudio, a gente diz que a gente troca podcast, porque são áudios de 8, 10 minutos. Já é craque em podcast. Já craque. Em inglês ainda, né? Nossa. Falar sobre sentimento em inglês, isso que eu fiz muito no caminho de Santiago. E aí é isso, é amizade sem julgamento, que a gente diz, non-judgment friendship. Que a gente pode falar com o coração e ouvir com o coração sem ficar apontando dedos, assim. E a gente pode ser vulnerável. Então é bem isso, o estado de se permitir ser assim. Mas aí quem tá ao teu redor, né? As pessoas que se relacionam contigo num dia a dia, trazendo isso pro dia a dia, pra rotina. Até onde, né? A gente pode se permitir ser assim. Muita gente não consegue se permitir ser assim. Não tem um lar, sei lá. Não vive num espaço onde pode ser assim. Um lugar acolhedor, né? Só que daí eu sempre, de novo, eu trago essa autorresponsabilidade, assim, tá, beleza. A pessoa não me entende, ou sei lá. Mas se tu mudar a forma como tu vê a pessoa, ela vai mudar também. Então, qual que é a tua responsabilidade naquele lugar onde tu tá, né? Tu não vai mudar a pessoa, mas se tu mudar, a pessoa vai mudar. Então, aos pouquinhos, assim, é que nem como eu fazia lá na empresa. Tipo, só eu estava trabalhando, né, o meu autoconhecimento. Mas todo mundo mudou. Porque eu mudando em mim, e às vezes uma tirada, outra, eu não ficava ensinando a pessoa a se autoconhecer. Mas eu me autoconhecendo, e às vezes falando uma coisinha aqui, outra ali, às vezes dando mais espaço para ela poder ser também, né, julgando menos, respirando mais, né? Menos reativo. Acho que isso dá pra trazer pra casa, né, também, às vezes, pras relações, assim. Eu acho que a gente mistifica algumas coisas também, né, sobre, às vezes as pessoas não entenderem. Eu tive um episódio com a minha filha que eu fui buscar lá na escolinha, e quando eu cheguei, ela fez de conta que não me viu, e saiu correndo pro outro lado. E naquele momento me veio um sentimento assim de... Poxa, achei que ela ia ficar feliz de me ver, né? Sabe aquele sentimento que vem assim sem tu esperar? Aí eu fiquei incomodado com aquilo, né? Depois a gente entrou no carro, ela veio, a gente entrou no carro. Aí eu falei pra ela como eu tava me sentindo com o que tinha acontecido. Eu falei, filha, quando eu cheguei na escolinha, eu vi que você me viu e você saiu correndo pro outro lado e não queria vir comigo, não queria... Aí eu falei pra ela, por que você fez isso? Sabe o que ela me respondeu? Porque você demorou demais. E daí inverteu todo um sentimento... Ela expressou o sentimento dela de ter me esperado na escolinha a manhã toda e tava com saudade, queria ver, e ficou esperando. E aquilo ali me desconstruiu milhões de coisas assim. Que era um sentimento completamente contrário àquele que eu tava. Mas
o movimento de abertura, né, partiu de mim manifestar o que eu estava sentindo. Isso deu espaço para ela conseguir entender o que ela estava sentindo também. São só 3 anos? São 3 anos, mas sabe o que está sentindo. Sabe o que incomodou, né? Então é algo assim que às vezes a gente cria toda uma imagem que precisa de um conhecimento e às vezes não precisa, né? Às vezes precisa só abrir. Às vezes é mais simples, né? Dizer como você se sente. E ao mesmo tempo ali vocês dois estavam... É oposto, mas é parecido. Tu estava na expectativa de vê-la e ela também estava na expectativa de te ver. Também né? percebi. E aí... Mas o efeito disso, quando não é compartilhado, é um efeito de separação, né? Separação. E não de conexão, que era um sentimento dos dois, né? Isso. Era um sentindo falta do outro, de querer estar junto. Mas se você não expressa, gera separação. Um fica bravo com o outro. E ninguém fala nada e ninguém sabe por quê. Isso. E daí tem o efeito rebote. Aquele negócio de ter a bola de cristal, né? Tipo, eu digo, eu não tenho bola de cristal pra saber o que tu tá sentindo, o que tu tá pensando, né? Às vezes a gente precisa compartilhar. Às vezes a gente percebe, a gente sente, tá, tem alguma coisa errada, mas o que é, né? Se a pessoa não expor, às vezes a gente não vai entender. Ou vai ter a nossa percepção, não realmente o que ela tá pensando e sentindo, né? E puxando um gancho disso, e é o que as pessoas mais pedem em consultório, e deve acontecer com vocês também, é uma resposta externa, né? Me diga o que eu estou sentindo, me diga o que eu tenho que fazer. E a gente até sabe que tem alguma coisa, mas a gente, tu falou semana passada, construir um caminho juntos. Vamos eu e tu construir um caminho juntos. Sim. A gente é demandado, né? Me diz o que fazer, me diz o que fazer. Chega uma hora que até tu, tá bom, então... Tá, talvez por esse caminho aqui eu acho que é o que faz mais sentido, né? Tu até assim, tu bota no caminho, mas a pessoa tem que trilhar, não adianta, senão não vai fazer sentido, ela não vai aprender, né? Sim. Aquela questão de tu fazer as perguntas para que a pessoa tenha consciência, né? Acho que esse é o desafio do psicólogo, enfim, do terapeuta. De tu fazer, ao invés de tu sabe o caminho, assim, né? A gente sabe o caminho que ela tem que seguir. As provocações. Mas é a provocação, a gente mas e se acontecer isso? E se a tua pessoa dizer isso, né? Fazer as perguntas para que ela perceba o caminho. Então é o desafio. Já aconteceu contigo em algum momento da tua vida você ter dificuldade na expressão dos teus sentimentos e isso ter te gerado alguma dificuldade maior em virtude disso? Sim. Na verdade, eu sempre falei muito sem pensar. Vamos falar sem pensar, né? É isso que eu tô sentindo e pronto. Se o outro tá feliz ou triste com isso, não me importa. Então eu falava muito sem pensar. E aí isso era muito prejudicial pra mim. Então foi onde eu percebi, caramba, eu preciso entender mais o que eu sinto. Por que essa reatividade? Por que falar sem pensar? Por que eu falar sem pensar e sem sentir também? Ou não querer olhar pro que eu tô sentindo e falar só o que vem à mente? E aí foi onde eu comecei a prestar atenção no que eu tava sentindo pra poder me expressar melhor. Então eu acabava sendo nada empática, pelo contrário, assim, só falava o que eu pensava sem se importar com o que o outro ia sentir com relação àquilo que eu tava pensando. E, nossa, desafiador demais, assim, acho que foi aí que pegou a liderança ali, onde eu falava as coisas e as pessoas não aceitavam bem muitas das coisas que eu falava. Se era verdade, né? Era a minha verdade e muitas vezes era o que era. Mas eu não precisava falar daquela forma, né? Eu podia aprender a falar com um pouco mais de sentimento. Só que como eu não olhava para o sentimento, só falava... Aí acabava sendo recebido de forma muito ruim. Aí foi onde o trabalho de ter que olhar para os meus sentimentos. Para aprender a falar de uma forma... A comunicar realmente o que eu estou sentindo de forma empática e de forma... Enfim, a ser recebida bem, né? E não dando um tiro, jogando a granada na pessoa, tipo, pega aí. Granada. E é legal que esse momento que a gente se apropria, né, do autoconhecimento, né? Isso.
Porque tem o conhecimento e tem o autoconhecimento, né? Conhecimento é tu entender alguma coisa e tentar transferir para alguém, né? Mas quando você faz essa inclusão aí do autoconhecimento, né? É de entender o que eu vou falar, né? É isso, né? O autoconhecimento. Entender o que eu vou falar antes de falar. Lembrando aqui, tu tens uma meta a cumprir, né? Yoga, 120 horas. Tenho. Tu posta lá, tô acompanhando lá. Como é que é isso? Começou quando? E me diga isso. Quando é que vai terminar? Tu vai conseguir? Vou, se Deus quiser. Então, eu tenho essa viagem que eu quero fazer ano que vem. E é um curso de yoga que eu quero fazer fora do Brasil. Só que para ser professora de yoga. Que legal. E aí, só que para fazer esse curso eu tenho que ter alguns requisitos. E um deles é ter 120 horas de yoga. Olha só. Só que eu não sabia, tipo, na verdade agora eu sei que vai dar certo. Tá tudo quase certo pra ir. Só que então isso era tipo agosto, eu decidi que eu queria fazer esse curso, encontrei o curso, encontrei tudo e tal. Eu disse, mas não sei se vai dar. Tinha vários poréns, assim, financeiro, né? Deixar meus pais, minha casa, lá. Vários porquês e poréns que eu não sabia se ia dar certo. Mas eu tinha que movimentar o que estava ao meu alcance naquele momento. Aí era fazer os pré-requisitos. E um deles era completar 120 horas de yoga. Aí, era agosto. Agora até o Natal. 23 de agosto a 23 de dezembro tem 120 dias. E eu preciso fazer 120 horas. Uma hora por dia. Por que não, né? Aí eu disse, mas em novembro eu vou viajar. Eu já sabia que eu ia ter a viagem, não ia dar pra fazer. Enfim, e os porquês da vida. Aí tinha dia, então, que eu tava fazendo 2 horas por dia. E aí eu pedi vídeo pra aquela escola. Eles me mandaram 2 vídeos de yoga. E aí tinha dia, então, que eu fazia 2 horas, os 2 vídeos. E tinha dia que eu fazia 1 hora só. Aí eu fui viajar, eu voltei de viagem. E, assim, corpo físico, né, sente tudo que tá no nosso emocional. Então, dor no ombro, essa semana deu. Aí, um pouco antes de viajar, senti outra dor. É dor no quadril, é dor no tornozelo. Aí eu vou fazendo a yoga e o corpo físico vai sentindo a emoção, a liberação, conforme os alongamentos, os asanas. É sensacional, né? Mais uma ferramenta de autoconhecimento. Mas, então, eu não sabia se ia dar certo a viagem. Mas eu pensei, mal não vai fazer se eu fizer 120 horas de yoga, né? Só vai fazer super bem. Aí me desafiei, eu gosto desses desafios pessoais, assim. Vamos ver como é que vai ser. E aí agora, então, 111 horas deu, né? A gente tem mais alguns dias para 23 de dezembro. Tá quase lá. Mas tá chegando, né? Tá chegando. E agora é todo dia. Aí eu tava com o ombro essa semana machucado. Aí fazendo bem, assim, né, restrito alguns movimentos que exigem muito do ombro, mas tá dando certo e vai dar certo a viagem também. Já tem visto, já tem passagem. E internamente, tu consegue perceber o que se modificou? Do físico a gente sabe que manifesta várias coisas, né? Agora internamente, assim, mudanças de perspectiva, de olhar, de entendimento... essas tuas perguntas que é difícil de colocar em palavras, né, Franklin? Sempre para não fugir a regra, Franklin, né? faz uma terapia ao vivo. Sim, eu percebo, mas ainda, assim, eu não consigo te dizer exatamente o que. Eu consigo perceber internamente, assim, eu acho que mais ainda essa questão de trazer a presença e a calma e a tranquilidade, porque como eu sou muito agitada sempre, o yoga, quando eu me coloco em estado de yoga, parece que não, beleza, me coloco em estado de yoga. E aí eu consigo, por exemplo, em outros momentos do dia, vou me colocar em estado de yoga, ou seja, né, tipo, é trazer aquele estado assim... Então, detalhezinhos do dia a dia, mas de trazer aquele momento do yoga quando precisa, assim. E aí é tudo, né? Energético, interno, emocional, assim, não, mas calma aí. E isso também já vem do Theta Healing, vem do Reiki, desse momento, assim... Né, isso que tu falou é interessante, só não te cortando, já te cortando. Não, sem problema. Tu falou assim, essa dificuldade, não é dificuldade, mas não saber expressar o que tá sentindo, às vezes...
E eu acho que tem muito disso, eu atendo muito disso e às vezes a gente quer demandar uma coisa que não tem explicação e talvez não tenha nenhum, tu já falou sobre isso também, não tenha nenhum nome. É um sentimento que às vezes é tão pessoal teu que isso não tem nome, é só uma sensação. Por isso que às vezes vem essa dificuldade, mas eu não sei o que eu estou sentindo. Mas assim, é só ter consciência que aquilo está passando dentro de ti. Mas tu falaste sobre a pergunta, né? E eu acho que a pergunta é poderosa para trazer para a presença. Claro. Acho que parar e observar já cumpriu a finalidade, mesmo que não haja resposta. Isso, já deu. Você já parou, já se observou, já sentiu. Então, mesmo que tu não consiga descrever, parece que aquilo aconteceu de verdade, né? Aquilo realmente tu estava ali, estava presente. E eu acho que também tu fazendo links com outras situações da vida que tu se sentiu assim. Às vezes tu não sabe o nome. Mas assim, com o passar do tempo, né? Por exemplo, que eu venho desse despertar, digamos assim, desde 2016. E aí as coisas que vão acontecendo, cara, mas eu já me senti assim antes. Quando foi? E aí tu trazer aquilo e começar a comparar os momentos. Não, eu me senti assim quando, por exemplo, eu fiz aquela trilha que exigiu presença, assim, né? E aí, aos pouquinhos, e eu junto com a pergunta, mas o que eu tô sentindo? Às vezes tu não vai saber, mas só de tu parar e de perguntar, já tá movimentando. E conectar com o corpo, como tu trabalha muito, assim, em que lugar do corpo tu tá sentindo? Eu sinto aqui no meu peito, eu sinto nas pernas, sinto, sei lá, em qualquer outro lugar, fechou também. Aí dá pra perguntar a cor. Mas que cor que tem essa dor? Que bacana isso. O aspecto também, eu pergunto ligado aos elementos, né? A sensação, qual é a sensação de ardência relacionada com fogo, de rigidez, com a terra, com a fluidez, com a água. Dá para conectar bem as sensações. Nossa, agora eu tô tendo uma aula, fala mais sobre. É que na meditação, aquela meditação que eu pratico, a gente tem as cicatrizes emocionais que a gente chama, né? Os sanskaras do corpo. Então, de repente, está localizada essa dor no ombro e ela tem um aspecto para ti, que te traz uma sensação que está ligada a um elemento. E quando você observa o tempo suficiente, ela se dilui. Isso eu já pratiquei. Quando tu observa a dor, ela vai intensificando até ela se diluir. E é comum aparecer a história que está conectada a essa dor, quando você está fazendo esse processo de dissolução. E você tem uma sensação física dessa dor indo embora, que está ligada a um elemento. Um dos 4 elementos aí, né? Então é muito legal que você vai começando a ter cada vez mais elementos e mais informações sobre o que tu está sentindo. E você vai fazendo um processo quase como uma terapia contigo mesmo, sem a necessidade de entender todos os detalhes, mas observando o desconforto. E assim é o que a gente diz, que o corpo vai ficando mais leve, porque essa dissolução desses pontos, desses gatilhos, eles trazem a leveza para o corpo. E para a mente também, né? Porque essa dor, ela te conecta com essa história. Então você fica repetindo a história na tua cabeça por causa da dor. Você fica lembrando da mesma coisa o tempo todo porque a dor está ali. Né? E fica nesse loop infinito. E quando isso se dilui, sai da mente, sai do corpo. Então deixa de ocupar um espaço. Então quando a gente faz meditação, assim, igual eu fiz o retiro de silêncio 10 dias, meditando 10 horas por dia, chega um momento em que você não tem mais dor no físico e você fica com poucas histórias. Fica organizado e as coisas todas acessíveis. Não tem um monte de coisa para fazer. Tem 3 coisas para fazer, tá tudo ali disponível. Porque o teu corpo vai se aliviando dessa intensidade, dessas cargas, e a tua mente das histórias. Sabe, pegando o gancho agora, o que tem acontecido na minha vida, eu tomava muito remédio para dor de cabeça. Muito. Eu tenho muita dor de cabeça, assim, períodos assim que eu tenho bastante dor de cabeça. E ultimamente eu tenho, não sei se é regulado a palavra, ou
Talvez eu trabalhe internamente alguma coisa em mim que tô tendo mais tolerância à dor, tô me permitindo sofrer mais, e essa dor, ela vem, ela se dissipa sem a necessidade de um remédio. Esse é o remédio, eu tô percebendo isso. Olhar pra dor. Cara, que massa. Experiência ao vivo. No Theta Healing tem, pra doença em si, a pergunta é, tipo, o que tu... não só pra doença, várias situações, mas a doença também, tipo, mas o que tu tá ganhando estando doente? Né? E aí, muitas vezes, é atenção, é carinho, é presença de quem a gente ama. Então, tipo, às vezes a doença, ela vem por algum motivo também, né? De ter que olhar pra ti de alguma forma. Tem uma coisa carente, né? E o que é? Assim, a dor também. De tu ter que olhar, às vezes, pra uma parte de tua, uma memória tua, alguma coisa que precisa de atenção. Sim. E o que é essa parte, né? Uma coisa legal de saber é quando a gente não olha, intensifica, né? Então, quando a gente não quer acessar a dor, ela piora. Daí toma 2 Dorflex em vez de Porque tem que doer mais pra ver se tu olha de uma vez, né? Então começa a doer, já olha. Já para, já senta, já fica ali olhando até aparecer, né? Isso falando de uma dor específica, mas na vida, no geral, né? No geral. Foi o que eu falei, assim, veio o insight, Sabrina, tu tá feliz nessa empresa, tu tá feliz aqui nesse lugar? Me veio o insight, mas eu não olhei pra aquilo, eu falei, claro que eu tô feliz aqui. Olha só, tem tudo, né? Então, aí às vezes a intuição veio, o insight, daí até que precisou vir a pandemia pra dizer, não, Sabrina, não é isso, né? Tem outra coisa, tem mais coisa pra ti, tem melhor, sei lá, tem algo muito melhor pra ti. Então, pegando o gancho pra vida, assim, que às vezes a gente, não quero olhar pra isso, depois vem, te derruba da cadeira, né? E essa questão da vida, morte e vida, né? Que eu falava isso mesmo sem, tipo, comecei a olhar memórias de Facebook. Isso é bom. Nossa, aí aparecem as frases assim, memória de Facebook há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, tipo, coisa que falava e nunca realmente entendi conscientemente aquilo. Então sempre tava em mim esse negócio de, vida, morte, vida. Mas eu nunca tive esse medo de que as coisas iam terminar, assim. Mas é cíclico, nada termina de vez, que termina uma coisa e começa a outra. Só que pra mim era muito sempre natural, mas inconscientemente. E aí depois que eu passei então por essa transição de ter que sair da empresa, fechou um ciclo. Aí depois passei por uma transição também de um término de um casamento também, que eu estava com a pessoa há 14 anos, também fechou um ciclo. Eu consegui realmente vivenciar esses ciclos. E aí, daí fez todo sentido o tal do vida, morte, vida, disso que sempre teve dentro de mim. Então, é recente, digamos assim, essa vivência dessa ciclicidade, de olhar para isso, sabe? Tranquilo. Mas sempre teve em mim, assim. E aí, passei nesses 2 anos, de 2020, 2022, 2023, 3 anos já, diversas situações, assim, que me trouxe que, mas é o agora, nada por acaso. Daí veio, minha mãe ficou doente, 3 meses com Covid, fiquei com ela, 3 meses da vida com ela, assim. Ela pegou qual? O Covid mais forte? O mais forte. Ela ficou 2 meses entubada. Caramba! Que eu vivi pra ela, assim, eu não fazia mais nada. Eu ia no hospital de manhã e à tarde e eu só vivia com ela. Que avalanche pra ti, né? E aí, quando ela veio pra casa, eu fiquei mais 1 mês com ela 24 horas, né? Sendo filha, nutricionista, psicóloga, fisioterapeuta, de tudo um pouquinho, né? E mãe também, né? Mãe da minha mãe, tipo, então teve aquela... Nossa, aquela inversão de papéis e tal, e tinha que cuidar dela como se fosse um bebê, porque ela chegou em casa imóvel, assim, sem se mexer. E aí, nossa, quanta coisa eu trabalhei de vida, morte e vida também nesse momento, sabe? Minha mãe quase morreu, né? Morreu umas 4 vezes, assim, umas EQMs, digamos, experiências de quase morte. E aí, aquela... mas... eu falei tudo, eu já falei pra minha mãe tudo que eu queria falar pra ela nessa vida. Então foi um exercício de auto-perdão, de autoaceitação, de que se for pra ser assim, ok, sabe? Muito exercício de vida, morte e vida. E que se minha mãe for desse mundo também tá tudo bem, porque a gente viveu aqui tudo que a gente tinha pra viver.
e que ela vai estar sempre comigo, porque o corpo dela vai, mas ela tá sempre comigo, a gente viveu tantos anos juntos. Então eu me preparei para a morte da minha mãe. E não aconteceu, tipo, ela renasceu, ela viveu, agora faz 1 ano, ela tá praticamente boa, 100%, assim. Ainda fazendo acompanhamento psiquiátrico, tudo, mas tá, nossa, quase 100%. Então aí, isso foi outro ciclo, assim. Então em 3 anos... Minha mãe, meu emprego, marido, sabe? Muita coisa chegou ao fim e renasceu. E aí foi onde agora eu vivenciei. Não, peraí. Tá tudo bem? As coisas não terminam e acaba o mundo, né? Termina, mas recomeça. Então, muito trabalho, assim, de... É a morte de um apego, né? Deve ter mudado bastante a relação, né? Nossa, a relação com a minha mãe hoje mudou muito. Muita coisa curou, muita coisa se curou entre nós, assim. O fato, nossa, minha mãe agora é realmente minha melhor amiga. Eu falo coisas com ela, assim, que eu não falava antes. Tem coisa que eu não compartilho com amigas e eu compartilho com a minha mãe. E ela me apoia e me suporta tanto, assim, tudo que eu faço agora de escolha. Ela tem muito orgulho de tudo que eu fiz e de tudo que a gente viveu ali naquele momento, sabe? E... Enfim, é incrível, assim. E quando eu tava vivendo aquilo, eu disse, olha, eu vou fazer, de novo, eu sendo eu, né? Eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance pra minha mãe. Tudo. Nada eu vou olhar pra trás e vou dizer, eu deveria ter feito, não. Tudo que tiver ao meu alcance pra ela ficar aqui comigo, eu vou fazer. Então, nossa, tudo. Aí terapias, né? À torta direito, comigo, com ela. Rezei muito, orei muito e fiz tudo. Então foi lindo, assim, a cura pro nosso relacionamento. Aí hoje, a confiança de uma da outra, sabe? Daí também chegou aquele momento de mãe, olha só, estou indo pra casa, agora não sou mais tua mãe, tu é minha mãe de novo, tu já sabe se cuidar sozinha, então toda aquela questão, né, de relação. Sim. Foi muita cura, muita coisa, incrível, assim. Bonito, né? Bem bonito. Toca na gente também, assim. Às vezes a pessoa não consegue se expressar com palavras, mas pela arte. Também. Pela arte. Às vezes, assim, pegar e tentar fazer com que essa pessoa ela se expresse pela arte. Alguma coisa com arte. Sei lá, música, desenho, pintura. Às vezes vai expressar o que tá dentro dela, que ela não consegue falar. É porque é bem difícil assim, tu trabalhar, assim, a pessoa chega, eu não tenho sentido de vida, nada, tudo é nada. Mas daí tu tem que entrar naquele campo da pessoa e tu ser aquele sofrimento junto com a pessoa e vai junto com ela, tá? Mas se tu se matar, como é que tu faria isso, tá? E o que aconteceria depois? E o que aconteceria depois? Daqui a pouco não vai sobrar mais nada, daí a pessoa se dá conta que ela não quer acabar com a vida dela. Daí ela quer acabar com a dor dela, né? Mas tem que fazer esse movimento assim, daí a pessoa sai daquilo. Vocês já leram A Biblioteca da Meia-Noite? Não. É um romance, mas não é bem romance, é um romance meio macabro, assim. É bem legal. É bem legal. Ela gosta de polemizar. Eu tava lembrando de uma noite que foi recente, acho que faz 2 meses, que eu sonhei que eu tinha tido um tipo de pensamento que me levou a me suicidar. E aquilo pra mim foi tão real que parece que eu tava acessando uma vida em que eu falei, putz, foi por isso que eu me matei. E quando eu acordei, segui a vida e achei impactante e tal, mas fui fazer minhas coisas, tudo bem. 2 dias depois eu fui na sacada e eu sempre tive medo de ir na sacada e olhar para baixo. E naquele dia eu não tive medo nenhum. Não tinha mais aquele... Porque assim, eu dava uma sensação na sola do pé, endurecia a perna, eu segurava com força a grade, e era assim, tipo... Sabe, aquela tensão, às vezes até dava uma tontura, e hoje não tem mais nada. Eu vou na sacada, olho pra baixo, faço coisas, não tem nada. Foi
dias depois. Então não tá aparecendo. Ah, sim. Mas a gente tá gravando? Tá gravando. Depois a gente vê o que a gente bota, não tem problema. Então, assim, foi um negócio bem... Eu fiquei... Tá gravando direto, tá? Os nossos cafezinhos aqui, tudo. Depois a gente só... Foi um negócio bem impactante, assim. E parece que foi uma ressignificação de uma história que eu não tinha mais consciência. Tipo um movimento, uma cura, enfim. E sempre me veio, assim, a ideia de que a gente não tenta suicídio só quando a gente tenta suicídio. Uhum. Mas, assim, beber demais, dirigir rápido, é um instinto voltado para um suicídio, né? São coisas que a gente faz inconscientemente, buscando por um fim. Ou buscando viver muito próximo do fim. Perspectiva de vida, né? Nossa, sim. Isso me fez... Isso foi profundo. Foi. A gente flerta com a morte várias vezes. Flertar com a morte, porra. Vou ver até onde eu vou sem morrer. Às vezes não dá certo. É porque a morte, ela na verdade, eu, escorpiana, ciclicidade. A morte, ela faz mais parte da vida do que a gente pode imaginar, na verdade. Tem muitas vezes o tempo todo. Sim, a gente tem muita gente que tem medo da morte, beleza. Mas se tu for aprofundar esse medo, né? No Theta Healing a gente aprofunda assim. Tá, mas o que de pior pode acontecer se tu morrer? E o que de pior pode acontecer? Eu vou, sei lá, pro nada. Ou, meus pais vão chorar. Ou, tá, mas o que de pior pode acontecer se tu for pro nada? E aí tu vai ver, o medo é outra coisa. O medo não é de morrer, entendeu? O medo não é de morrer. É um medo totalmente aleatório. Porque a morte, ela tá presente. Ela tá no nosso dia a dia. Segundo cada um acredita, a gente já morreu várias vezes, então a gente sabe como é que é. Isso. Então, mas esse livro da Biblioteca da Meia-Noite é uma menina que se mata. Só que daí, sabe o que acontece? Ela chega numa biblioteca, tem a bibliotecária que quando ela era adolescente no colégio, era aquela mulher está lá, naquele lugar. E aí ela tem muitos livros, milhões de livros. E daí a bibliotecária diz pra ela, chega pra ela e diz assim: essas aqui são todas as tuas possíveis vidas, dependendo das escolhas que tu fizesse na tua vida. Hoje tu morreu, tu tá aqui, tu escolheu morrer. Tu escolheu se suicidar, enfim, e agora tu veio parar aqui. Isso significa que tu tem mais uma chance de voltar a viver. Mas o que tu escolheria diferente pra tu voltar a viver essa vida que tu tiver escolhido diferente, sei lá. Porque a vida dela tava uma merda, tipo, tava horrível, tipo, né, ela não tinha mais, ela não queria mais viver aquela vida, então ela escolheu se matar. E aí ela chega naquela biblioteca, eu acho que eu queria uma vida onde o meu gato, que acabou de morrer ontem, não tivesse morrido, que ele ainda estivesse aqui comigo. Aí ela entra naquela vida. E aí o gato morre 2 horas depois. Aí, tipo assim, a Biblioteca da Meia-Noite, porque é sempre meia-noite. E aí ela fica naquela meia-noite, vivendo exatamente uma outra vida. Aí o gato morre, daí ela volta, tá, mas não entendi. Aí a bibliotecária diz assim, não, é porque o gato era pra morrer. Então ele morreu nessa tua vida, mas não é culpa tua, não é que tu fez uma escolha errada. É que o gato era pra morrer, dela. Aí ela começa a repensar todas as escolhas que ela fez na vida dela. Ela acessa várias vidas, ela abre vários livros, o livro inteiro tu fica lendo, ela acessando vidas diferentes, assim. E dela encontra com pessoas, tipo... E aí ela chega no... Bom, não vou contar o final do livro. Ela chega no final... Assista. Lê o livro. Enfim, é interessante, meio que sobre isso que a gente estava falando, assim, de suicídio, de outras vidas e de escolhas, né? Que a gente sempre tem uma escolha e que não escolher é uma escolha e assim por diante. Então, tu se permitir viver cada vez mais e aí fazer escolhas que te fazem sentir viva. E aí é onde entra a natureza pra mim e as trilhas. As trilhas me fazem sentir viva. Então, quando eu faço escolhas de, por exemplo, trabalhar com atendimento comercial, vendendo viagem, ou atendendo pessoas para ajudar elas a perceber, trazer mais consciência para o dia a dia. No final das contas é isso. O que eu quero é ajudar as pessoas a trazer consciência para a vida delas, que a vida delas é maravilhosa, tipo... E às vezes só precisa ajustar, escolher uma coisa diferente aqui, escolher uma coisa diferente ali. É nesse sentido, de poder mostrar para as pessoas que elas sempre têm uma escolha a fazer que pode mudar tudo.
E não precisa ser algo gigante. Algo, mudar de profissão, terminar um relacionamento, como aconteceu comigo, mas pequenas coisinhas assim. Quero fazer um curso de yoga, então eu vou praticar yoga uma vez por dia, por que não? Uma hora por dia, aquela hora que eu ficava rodando o feed do Instagram, eu vou praticar uma hora de yoga. É possível, sabe? E é uma sensação também, né, de querer viver isso mais tempo, né? Isso te conecta com a vida, né? Quando você tá feliz num lugar que você gosta, quero fazer mais disso. É uma sensação de vida, não de morte. Isso. E aí, quando aquela coisa de acordar empolgada na segunda-feira também, né? Mas... segunda-feira. Mas aonde é que tu tá? O que tu vai fazer? Quem tá ao teu redor? Tipo, olha pro redor, né? O que tem que mudar pra tu acordar feliz na segunda-feira? O problema não é segunda-feira. Não, né? O problema não é Não é porque, assim, creio que muita gente, até eu me incluo no pacote, nessa segunda todo mundo acordou empolgado. Tinha jogo do Brasil. É o que acontece na tua segunda-feira aqui. Como criar mais jogos do Brasil na tua vida. Isso. São sensações, né? O que tu faz na sexta-feira que te conecta com a alegria da sexta-feira, né? E como é que trazer isso pra segunda? Do sábado, poxa, meu sábado eu posso fazer uma trilha. Tá, beleza, dia de semana, pode ser que segunda, terça tu não tem tempo de fazer uma trilha. Mas vai lá, senta debaixo de uma árvore 10 minutos, ou, né, alguma coisa que te conecte com aquela sensação. E eu acho que quando é uma coisa que faz sentido, que te traz essa sensação, assim, é bom fazer isso. E então não vai importar se é segunda-feira. E também tirar aquele peso do domingo, né? Esse também é outro. Eu acho que o peso do domingo é que faz a segunda-feira ser ruim às vezes. Uma boa percepção, peso do domingo. Nossa, a gente põe... sentimento de morte, né? Morreu a semana. E tá só começando. Morreu a minha diversão, agora começa a responsabilidade. Só que não, né? Não precisa, né? Quando eu pude organizar os meus horários, foi assim, poxa, então se eu posso ir pra praia, passar o final de semana na praia, eu posso voltar na segunda, não preciso voltar no domingo. E aí tirou aquele negócio de, não preciso mais pegar o trânsito no domingo, não preciso mais ir embora no domingo. E a minha segunda pode ser a volta da praia. Daí foi outra virada, assim, né? Quando eu pude fazer essa escolha. Aí acordo segunda na praia, trabalho, não vou pra praia, mas vou trabalhar. Mas, e daí depois eu volto, sabe? Na hora do almoço, daí eu volto pra casa. Então são, às vezes, nem sempre a gente pode fazer isso, mas o que dá pra tirar de peso, assim, a musiquinha, a programação da TV, né, dessa TV. Mas aqui a cultura alemã é muito, ainda é muito da regra, né? A rigidez. Quantas vezes já fui correr e era tipo terça-feira, às vezes estava dando aula, estava correndo com um aluno, cliente, e alguém passa de carro e diz, vai trabalhar. Mas tá trabalhando, né? Acho que é um dos maiores benefícios de você se conectar com aquilo que você ama fazer. Você se sente livre para escolher como isso vai acontecer. Se você quer trabalhar 3, 5, 10 horas... Fechou? Mas você tá com um sentimento bom sobre isso, sabe? E de novo, é condição mental, né? É crença mental. Saúde mental, que é o que a gente, né? O tema do Janeiro Branco. Então... Se pra ti, se tu acreditar que se tu trabalhar das 8 às 6 é porque tu trabalhou, se não é trabalho, tu nunca vai arrumar outro trabalho. Porque tu vai achar que tu tá vagabundeando ao invés de trabalhando, né? Se tu se condicionar, ou se tu mudar esse condicionamento, no caso, entender que, poxa, eu posso trabalhar 4 horas por dia muito bem trabalhado, com outra coisa que faça sentido pra mim, e trabalhar bem igual, não preciso trabalhar 8 horas por dia, chegar em casa cansado. Então, até onde a quantidade de horas, a quantidade de estresse está relacionada com ser produtivo ou não, né? Com ganhar resultado financeiro ou não. Tem gente que faz dinheiro dormindo? Não tem? Tem. Então, por que a gente precisa carregar pedras? Tem gente que faz dinheiro dormindo. Poxa, se eu acredito que eu também posso fazer dinheiro dormindo, eu posso? E acreditar é a premissa para o negócio acontecer, né? Isso. É mudar a crença. Mudar a crença. Se tu acredita que se tu não trabalhar... Se eu trabalhar 8 horas por dia, eu vou ser rico. Se não, eu não vou. Esquece. Vai trabalhar o resto da vida. Aí, de novo, se tu achar que quem é rico... sei lá, se tiver um preconceito contra os ricos, tu nunca vai ser rico também. E assim, uma coisa leva a outra, né? Uma coisa leva a outra. Cada coisa que tu julga é um lugar que tu não pode ir, né? Opa!
Se tu já fala, como ele consegue isso, tu já está automaticamente dizendo, acho que eu não consigo. Não, aquilo me chama atenção, eu quero chegar naquele lugar, já é diferente. Se tu acha que, por exemplo, que toda pessoa rica é mesquinha ou rico, se tu tem um preconceito contra o rico, tu não vai ser rico. Não vai ser rico, é isso aí. Se tu achar que quem é rico não é bom de coração, ou quem é rico, sei lá, não ajuda as pessoas, ou quem é rico é melhor do que alguém, tu não vai querer ser melhor que ninguém, tu não vai, entendeu? Daí, se tu acha que quem é rico não é humilde, e tu quer ser humilde, poxa, então tu não vai ser rico nunca. E dá pra ser todas as coisas, né? Isso. Basta que tu acredite nisso e construa isso, né? E aí, de novo, a crença mental. E aí, tá, beleza. Tá, Sabrina, ok, crença mental, condição mental. Mas como é que eu faço pra mudar isso, né? O como? Aí o como, pra mim, de novo, começa com questionamento. E um questionamento do Theta Healing, que, enfim, apesar da gente fazer em Theta, mas eu acho que dá pra fazer no dia a dia, é qual foi a primeira vez que isso aconteceu? Tá, mas qual foi a primeira vez? Quem me disse? Muitas vezes dos nossos pais, nossos pais, né? Nossa educação. Tá, tudo bem, mas beleza? Que às vezes é um negócio tão repetitivo que é dos bisavós. Isso, vem lá de trás. Aí tá, beleza, foi minha mãe que disse, mas ok, não é motivo pra culpá-la, né? Não, minha mãe que me disse isso. Tá, mas ela aprendeu com a mãe dela. Sim? Sim. Tá, e por que a minha avó achava isso? Ah, porque na época que a minha avó vivia, era assim. Você vai achar um lugar que justifica esse pensamento. Isso, achar mas isso. Hoje não mais. Isso. Achar a raiz e aí dizer, não, beleza, fez sentido. Fez sentido naquela época. Mas hoje não faz mais sentido. Então eu não preciso mais acreditar nisso. E aí mudar, né? Cada vez. Aí é o mudar. Tá, beleza, eu já entendi, não quero mais pensar assim. E como é que eu faço? Simplesmente vou dizer, não vou mais pensar assim e pronto. Não, mas cada vez que eu repetir isso, eu mudar a forma que eu falo. Então, né? Ah, não, isso aqui é coisa de rico. Não, peraí. Nada a ver, cancela. Não tem nada a ver, cancela. Deleta. Daí tu já cancela. Aí a próxima vez que tu vai falar, isso aqui é coisa. Não vou falar isso. E assim, tu vai se pegando, né? No pulo, eu digo, né? Tu vai se pegando. Aí quando tu vai pensar, tu já... Não. Aí quando tu vê, tu já tá pensando diferente. Então é condicionamento mental e aí tu se pegar e mudar. Por isso que a gente fala do ambiente que tu convive, das 5 pessoas, tem toda isso aí tem tudo a ver. Tem tudo do lugar onde tu tá inserido, qual é o tipo de crença com as pessoas que tu convive. E até... Porque assim, né? A repetição é que te leva a esse... Isso. E quanto mais tu evolui, mais tu atrai pessoas que têm a ver contigo, e as pessoas que não têm a ver contigo, elas vão embora. Nossa, sim. Elas vão embora, elas vão com treta embora, elas não vão gostar mais de ti, elas vão justificar que tu não é mais o mesmo, e isso vai acontecer. Que bom, né? Que tu não é mais o mesmo. Então. E aí isso é mais uma morte que vai acontecendo, né? Na gente mesmo, né? A gente vai morrendo. Ai, não, tá bom. Não sou mais aquela, então não preciso, né? Então essa pessoa não faz mais, não ressoa mais comigo, então ela pode ir e eu vou ficar aqui, continuando na minha espiral, né? Eu vejo isso muito acontecendo nesse momento, assim, as pessoas que estão evoluindo bastante, estão indo para outros patamares, têm perdido muitas coisas. Né? Muita coisa tem se realinhado, coisas que faziam muito sentido não está fazendo mais. Então tem um sentimento de perda dentro desse contexto, né? É evolutivo, mas na hora tem lidar com esse sentimento de perda, né? Isso. Mas se tu não perder nada, você não vai dar espaço para nada novo, né? E você cessa a tua evolução. Né? Quando você barra isso, esse movimento cíclico, né? Você acaba com a tua evolução. Sensacional. É isso aí, encerramos mais um episódio do Matrix Cast, conectado com a campanha Janeiro Branco. Prazer, mais uma. Sabrina, obrigado pela tua participação, foi enriquecedora e é como tu disse, a gente poderia virar mais 5, 6, 7 horas aqui, tranquilo, que a conversa flui, a gente aprendeu muito, a gente está super já mexido com tudo isso, foi maravilhoso. Obrigado de coração. Muito obrigada, eu que agradeço vocês de novo, foi incrível, né? Aquela conexão. E sigam as redes sociais aqui da Sabrina, aqui, sigam ela lá que ela tem um trabalho maravilhoso. Isso aí. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.